porta estreita. A porta estreita é o tema do nosso programa de hoje, da mensagem que você vai receber hoje nesse programa. Nós estamos falando sobre uma passagem bíblica do Evangelho de Lucas, do Evangelho de Mateus, na Bíblia Sagrada, aonde o nosso Senhor Jesus, ele fala sobre duas portas. Uma é a porta estreita, outra é a porta larga. E são ensinamentos, são lições de Deus que são maravilhosas para as nossas vidas. Hoje você vai receber a segunda parte dessa mensagem que eu ministrei aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia. E o nosso desejo é que essa palavra possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, que você possa refletir, meu amigo, minha amiga, né? Que Deus, Ele está sempre nos ensinando. E a palavra dEle, Ele deixou a palavra dEle escrita para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitas pessoas questionam a veracidade da Bíblia Sagrada. Mas será que foi Deus mesmo? Será que não foram homens que escreveram, mulheres? Né? São os vários autores bíblicos, são vários. Mas eu quero dizer algo para você, são homens e mulheres que escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Foi Deus que deixou a palavra dele escrita para nós, para nos orientar, para ser um padrão, né? Aonde nós podemos viver a perfeita vontade de Deus aqui nessa terra, aqui neste mundo. Então, meu querido, vale a pena a gente aprender aquilo que Deus tem para nós, né? E Deus tem muito para todos nós. Então, eu quero convidar você a receber essa palavra hoje no seu coração. Você que recebeu no outro programa anterior, certamente é uma sequência do que você já viu. Você que não assistiu o programa anterior, né, é uma mensagem pronta. E eu espero que você receba isso no seu coração e seja muito abençoado. Nosso programa vai seguir, você vai ter as chamadas, nós vamos ter testemunhos, essa palavra, o final dela, a segunda parte. Daqui a pouco eu volto para a gente orar junto. Até daqui a pouco. Eu nasci num berço evangélico, eu conheci sempre a palavra, sempre vivi a palavra. A minha mãe, ela conheceu a palavra com 17 anos de idade. Minha avó não era evangélica, através dos testemunhos que nós vivenciamos, minha avó converteu. E eu nasci, quem me criou foi minha mãe separou do meu pai eu tinha 6 meses de idade, e aí a minha mãe conheceu o meu padrasto, e aí eles foi morar junto quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho mais 2 irmãos, que também são berço evangélico, e nessa trajetória toda a gente viveu 7 anos morando de aluguel. Aí depois a minha mãe conseguiu a casa própria dela, a gente mudou. E aí meus irmãos estavam ficando jovem, adolescente ou pré-adolescente. E começa a minha história, que meus irmãos pararam de ir na igreja e eu também parei. Eu comecei a ficar revoltada. Com 12 anos de idade eu já comecei a querer saber o que era bebida, o que era droga. E eu fui para o ensino médio do 6º ano, numa escola que envolvi com muita gente errada, e fui aprendendo a mexer, beber, fumar, isso durante uns 3 anos da minha vida, até que eu conheci uma pessoa que me chamou para ir na igreja, falou, vamos voltar para Deus, aceita Jesus. E eu, na resistência, não acreditava, né? E com isso tudo eu tinha um coração muito amargurado, muito triste. Achava que minha família não me amava. Eu nunca conversei nesse tempo com meu pai, nem sabia quem era meu pai direito. E aí por isso eu me revoltei, eu queria beber, fumar, usar droga, conhecer gente mais errada. E essa foi minha adolescência, né? E aí, através dessa pessoa começou a orar por mim, orar várias vezes por mim, me chamar, insistia. E aí eu comecei a despertar o amor de Jesus, entrou no meu coração, falou, essas coisas erradas, filha minha, essas coisas erradas. E aí eu falei assim, eu vou para a igreja, vamos ver o que dá, né? E
Até hoje eu firmo, já tem 3 anos de batizado. Até hoje eu estou firme na igreja. Não firmei nessa igreja, firmei em outra igreja. Aí eu conheci uma amiga minha dessa igreja, me chamou, vim para cá. Eu estava pedindo a Deus um ministério maior do que a igreja que eu estava, que a igreja que eu estava não tinha muito jovem. E aqui tem muito jovem, né? Ministério para jovem e tal. E aí Deus tem me abençoado muito, né? Pretendo abrir minha célula, terminei o instituto. Aí na minha vida também, a partir do momento que eu aceitei Jesus, a primeira vez que foi aqui na Sara, que eu vi uma peça teatral aqui na Sara, que me mexeu muito. As pessoas me receberam da forma que eu cheguei, isso me impactou. E aí eu comecei a despertar o amor, falar assim, chega, acabou vício, acabou droga, acabou bebida, acabou esse mundânico, acabou tudo. E aí a partir de então, eu nunca mais bebi, nunca mais pus uma droga, nunca mais voltei para o mundo. E as pessoas, hoje eu me sinto muito amada, hoje eu me sinto que as pessoas me amam, hoje eu sinto que minha mãe me ama, minha família me ama. É um ministério, a Sara Nossa Terra traz isso, amor, paz, esperança. Isso me deixa feliz, isso me deixa mais amada por Jesus também. Eles mostram muito o amor de Jesus, isso me deixa muito feliz de correr atrás, de ir atrás das grandes coisas, grandes bênçãos que Deus tem para mim. E Lucas, o mesmo autor, ele registra o momento de Jesus no Getsêmani, no capítulo 22, versículo 44, que diz assim: e estando em agonia, falando sobre Jesus, sobre o momento que Jesus orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, meus queridos, e você que me assiste aí na sua casa, encontrar a salvação, entrar pela porta estreita, exige de nós um esforço muito concentrado, exige de nós intensidade, né? Concentrado, muito mais concentrado do que a maioria das pessoas está disposta a empreender, porque nós queremos as coisas fáceis, nós queremos tudo fácil, né? Obviamente, precisamos entender algo aqui. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Esse esforço intenso não é para comprar a nossa salvação. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos passar pela porta estreita. Não tem jeito, não tem outro caminho. Fala comigo assim, não tem outro caminho. O único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus, não tem outro. Nós precisamos ter isso muito certo dentro de nós, né? Mas nós não podemos salvar a nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer ou realizar para ganhar o favor de Deus, para obter a nossa salvação pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho, por algo que a gente tenha feito. Nós nos esforçamos arduamente para entrar pela porta estreita e seguir o Senhor por um motivo, porque nós desejamos sinceramente conhecer Jesus pessoalmente a qualquer custo. Então nós vamos pagar o preço de vencer a nossa carne, de vencer a nossa preguiça, de vencer as nossas limitações humanas, de vencer os nossos medos, as nossas ansiedades. Nós vamos pagar o preço da preguiça de vir à igreja, porque muitas vezes a gente prefere ficar em casa, né, de orar, porque muitas vezes a gente não quer orar, de ler a Bíblia, porque muitas vezes nós não queremos ler a Bíblia. E isso nós vamos pagar o preço, porque vai exigir de nós uma energia, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos o Senhor e porque nós queremos ter intimidade com Ele. Quantos querem ter intimidade com Jesus? Agora a pergunta é, por que a porta é estreita? A porta e o caminho são estreitos. Primeiro, porque indica retidão de pensamento e decisão. Você precisa ter o seu pensamento e a sua decisão alinhados. Eu quero
Eu quero passar pela porta estreita. Tem gente que pensa, que deseja, mas não tem uma decisão inabalável de pagar o preço. E segundo, a porta estreita, demonstrando a nossa individualidade com Cristo. A porta estreita porque passa um de cada vez. Eu não posso pegar meu filho e pôr ele aqui comigo e falar, vamos comigo, você vai aqui no meu cantinho. Não vai passar, irmão. Passa você, depois passa o seu filho, pelo mérito dele. Sua filha, seu cônjuge, seu amigo que você tanto ama. Nós não levamos ninguém conosco. Só tem uma forma da gente levar alguém conosco, pregar o evangelho para ele. E ele se converter, e ele ter a experiência dele com o Senhor Jesus. Mas ele não pode ir pela minha experiência. Eu não posso levar uma pessoa comigo pela minha fé. Eu tenho fé para mim, mas eu não posso ter por outro. Quantos entendem o que eu estou falando? Então fica bem claro que para aqueles que passaram por essa porta, não há desvios. Da mesma forma que a porta para a salvação é estreita, o texto falou da porta larga e espaçosa, que é o caminho da perdição. O caminho daqueles que não vão viver a vida eterna com o Senhor, infelizmente. E são para aquelas pessoas que escolhem o caminho mais fácil, o atalho, né? Para aquelas pessoas que pensam que tudo é permitido, tudo pode. Não, Deus é bom. Deus, no final, Ele vai dar um jeitinho para mim. E nós, especialmente nós, os brasileiros, nós somos o povo do jeitinho, né? Então a gente acha que no final Deus vai dar um jeitinho. Ou a gente paga uma propina, lá na porta, a gente chega lá, o anjo que estiver lá, a gente chama ele no canto, fala no ouvidinho dele, ó, estou aqui com uns dólares aqui que eu juntei na minha vida, e tá aqui, eu te pago aqui tantos $1000, você deixa eu passar? Não vai existir jeitinho não, meu irmão. Não vai existir corrupção nem propina, né? Então, as coisas mundanas, para algumas pessoas têm muito valor, e elas têm muita dificuldade de largar a mão disso, de abrir mão disso. Muitas vezes, o ego das pessoas são tão altos, a filosofia que ela acredita, porque a minha filosofia é a verdade, e eu não acredito nessa coisa de Bíblia, nessa coisa dos crentes. A minha religião é verdadeira, a minha filosofia é verdadeira, eu sou ateu, não acredito em Deus. Fazer o quê? Né? É a opção de cada um. A porta larga está lá, bem fácil, para todo mundo que quiser entrar nela. Eu sou ateu, pode entrar. Eu sou não sei o quê, pode entrar também. Minha filosofia é essa. Deus não existe, entra também. Ah, não sei o quê, entra também, vai entrando todo mundo. Não tem restrição nessa porta. Mas na porta estreita, que é a porta da salvação, tem restrição. Só através de Jesus. Só aceitando o sacrifício de Jesus. Infelizmente, muitos acreditam que podem caminhar lado a lado de forma ecumênica. Então, uma hora eu entro nessa porta aqui, dou uma passeadinha lá, outra hora eu venho para a porta de cá. Né? Isso não existe. A Bíblia não dá essa informação, a Bíblia não nos diz que isso é possível. Infelizmente, há um grande número de cristãos professos dentro da igreja, entrando pela porta larga. Vêm à igreja, mas vivem uma vida desregrada, descompromissada, sem compromisso com Deus e com a sua palavra. Queridos, a Bíblia está aqui para nos alertar, para nos ensinar, para ser luz de Deus na nossa vida. Vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina. Quero ouvir um amém seu. E para encerrar, eu quero que você vá comigo para Mateus capítulo 7 novamente, que foi onde a gente começou. Mateus capítulo 7. Vamos ver agora, versículo 21. 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Preste atenção. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade escolheu a porta larga. Escolher o caminho estreito significa, sabe o que, meus irmãos? Significa dar um passo de cada vez numa caminhada de fé guiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Quero ouvir um amém? Significa também valorizar a salvação mais do que os bens materiais. Os bens materiais são para esta vida. E Deus, Ele quer nos abençoar com riquezas, com posses. Mas isso não pode estar na frente do nosso relacionamento com Deus. Isso é apenas temporário, né? Então nós não podemos desvalorizar a salvação por causa das coisas materiais. Outra coisa muito importante, a porta estreita significa evidência dos frutos em favor do reino de Deus na nossa vida. Olha aqui, versículo 16, no Mateus 7. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que você vai conhecer a pessoa? Se ela está andando no caminho estreito, se ela escolhe o caminho estreito todos os dias, se ela não aceita certas coisas para a vida dela? Pelos frutos dela. É muito claro, é muito evidente, é isso que Jesus nos ensina. E ainda, a porta estreita significa também almejar a santificação e torná-la um propósito de vida, uma vida santificada, uma vida centrada na palavra de Deus, uma vida na retidão da palavra de Deus. Amém ou não amém? E ainda mais uma coisa, entregar o controle da sua vida totalmente nas mãos do Senhor nosso Deus. Tem muita gente que espiritualiza isso. Entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Nós não podemos espiritualizar isso. Minha vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus, está. Mas você vai olhar a vida prática dela, nesse mundo, não tem nada na mão de Deus. Não tem nada na mão de Deus. Mas aí você fala com ela, não, eu oro o dia inteiro, eu jejuo, minha vida está na mão de Deus. Não tem nada. Então, tem que haver uma coerência entre o que eu falo, tem que haver uma coerência com a prática da minha vida. Entregar o total controle das nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Quantos querem entregar o total controle da sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Amém? Para concluir, caminhando aqui para o final, como vimos no versículo 24, né? 24 de Lucas, eu vou voltar para Lucas agora, capítulo 13. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Para alguns, não será apenas uma questão de escolha. Muitos desejarão entrar, mas não conseguirão. Porque essa porta estreita, ela define quem vai entrar e quem vai ficar de fora. A pergunta é, será que essas pessoas que vão ficar de fora não entrarão pelas reais intenções dos seus corações? Porque, de fato, elas realmente não entregaram seu coração para Jesus? Ou será pelo apego delas às coisas do mundo, porque também elas não quiseram abrir mão das coisas do mundo, dos bens materiais, né, das coisas que o mundo oferece? E nós não podemos esquecer da mulher de Ló. Quem lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, Deus mandou os anjos irem lá na cidade onde elas viviam com a família dela e tirar eles de lá, porque aquela cidade iria entrar no castigo de Deus. E realmente caiu fogo do céu e destruiu todo mundo. Mas Deus lembrou-se de Ló e mandou os anjos para irem naquela cidade tirar Ló e a sua família. Mas a mulher, quando estava já fora da cidade, ela olha para trás. Ela estava apegada, o coração dela ficou lá atrás, ela tinha saído com seu marido, guiada pelos anjos, mas o coração ficou na cidade, nas coisas que ela amava daquela cidade. Ela estava apegada na cidade, nas coisas da cidade, nas coisas materiais.
e ela se tornou em uma estátua de sal. Ela de fato não consagrou seu coração para Deus, ela de fato não entregou sua vida nas mãos de Deus. Isso foi perdição na vida daquela mulher. E eu queria, querido, dizer para você, reflita na importância da escolha, de escolhermos certo, de escolhermos a porta estreita que conduz à vida. O tempo da escolha é hoje. E deixa eu falar uma coisa para você, você fala assim, bispo, tem 5 anos que eu aceitei Jesus, bispo, tem 10 anos que eu me batizei. Meu irmão, a escolha da porta estreita é todo dia. Amanhã, quando você levantar, você tem que ter compromisso com a porta estreita. Semana que vem, você tem que ter compromisso com a porta estreita, todos os dias. Tem muita gente que entregou sua vida, batizou, falou em línguas dos anjos lá atrás, mas depois esqueceu de Deus, como a mulher de Ló, foi olhar para o mundo. O que adiantou? A salvação é perdida também. A salvação, ela é todo dia. E eu falo para você, querido, com todo o amor do meu coração, eu quero que você me permita amorosamente dizer isso para você. Se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, me permita dizer isso para você. Nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Talvez você esteja na igreja há muito tempo, mas talvez você não tenha estado atento a isso que essa mensagem nos ensina, é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Todas as profecias bíblicas dos últimos dias estão se cumprindo. Cada dia o fim se aproxima mais. E salvação só em Jesus. Não é placa de igreja, não é pela influência do irmão, não é pela profecia do pastor. Sabe? Não é nada disso. A salvação é através da porta estreita. Qual que é a porta estreita? Jesus. A porta estreita é Jesus. Então, só temos salvação em Jesus, porque só Ele deu a vida em favor dos meus e dos seus pecados. E só Ele podia dar, porque só Ele é santo, só Ele nunca cometeu pecado. Não tem nenhum outro homem que seria capaz. Nenhum outro homem. O melhor líder que já existiu nesse mundo, quem poderia ser? Não poderia morrer no nosso lugar. Só Jesus. Só Jesus tinha as credenciais. Só Ele era santo. Então, não se esqueça, o único caminho que conduz à verdade, que conduz à vida, é a porta estreita, é o Senhor Jesus. Eu quero que você diga um amém bem forte. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E eu quero fechar com você dizendo, ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Só por Ele. Você que é de Uberlândia, você que é de outra cidade, só através de Jesus, a porta estreita. Amém? Maravilha, 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 graças a Deus. Meu querido, minha querida, que coisa, hein? A porta estreita, a porta que nos conduz para a vida eterna, a porta que Deus deixou para nós, né? Quando a gente fala de porta, é muito interessante, porque porta, ela é um lugar que ela está entre dois ambientes. De um lado da porta, um ambiente. Do outro lado da porta, outro ambiente. E é interessante que essa porta estreita, que é uma porta maravilhosa, quando nós entramos por ela, o ambiente que nos aguarda do lado de lá é um ambiente de bênção, de paz, é um ambiente agradável, gostoso, é um ambiente da presença de Deus, é tudo de bom que Deus tem para as nossas vidas. Nós todos queremos isso, nós todos estamos em busca disso, mas muitas vezes nós erramos o alvo, né? E, meu querido, minha querida, Deus deixou sua palavra para nós, para a gente não errar o alvo, né? Não precisamos errar o alvo. Se nós procurarmos entender a vontade de Deus e nos esforçarmos para viver isso, a gente não vai errar o alvo, nós vamos acertar o alvo e seremos abençoados, né? Eu espero que Deus tenha falado muito com você. E agora eu te chamo para o nosso momento muito especial, que é o nosso momento da oração. É o momento que nós falamos com Deus, é o momento que nós abrimos o nosso coração para Deus, é o momento que nós recebemos as bênçãos de Deus por meio da fé, né? A oração liga a terra ao céu. Então, vamos para esse momento especial. É momento de oração. Meu Deus e Pai, eu me uno agora a todas as pessoas
participaram comigo desse programa, que oram comigo nesse instante. Meu Deus, o Senhor sabe o que cada um está passando. O Senhor sabe a necessidade. O Senhor sabe aquilo que a pessoa precisa. Essa pessoa necessita, esse pai, essa mãe, esse jovem precisa nesse exato momento. Meu Deus, esse profissional, esse empresário, meu Deus, talvez é um momento de dificuldade, de aperto, é um momento, Senhor, de muitas vezes de medo, de insegurança, é um momento de não saber o que fazer. Eu te peço, traga direção, traga luz, meu Deus, traz uma ideia, coloca uma ideia na mente, um pensamento no coração, meu Deus, de maneira sobrenatural, repreende as enfermidades, repreende as doenças, repreende todo tipo de situação, meu Deus, que possa estar trazendo dor, peso, angústia, conflito, sentimento de medo. Nessa hora, Senhor, manifesta a tua glória, nesta hora, Senhor, manifesta o teu poder, e desde já, nós te agradecemos, no nome do teu Filho, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, é em nome de Jesus que a gente fecha toda a oração, sabe por quê? Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Que nome glorioso, hein? Que nome maravilhoso, é verdade, o nome de Jesus é maravilhoso. Pois bem, meu querido, agora nós chegamos até o final do nosso programa de hoje. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Fica o nosso convite para você que é de Uberlândia, estar conosco aqui nos nossos cultos. Nosso culto de terça-feira tem sido uma bênção, culto de quebra de maldição, às 19h30. Deus tem feito milagres, pessoas têm testemunhado o poder de Deus. E você que precisa, nós estamos te aguardando aqui. Queremos nos unir a você, e na presença de Deus, declarar a tua bênção, declarar a tua vitória. Então fica aí o nosso convite. Se Deus quiser, estaremos juntos ou aqui ou no nosso próximo programa, na graça dele. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.